Na Escócia, em uma das galerias, há um quadro pintado pelo artista holandês Vincent van Gogh. Naquele quadro, naquela imagem, mostra Jesus no Monte das Oliveiras e em volta de Jesus grandes gotas de sangue que caíam quando ele suava grandes gotas de sangue. Jesus naquela sexta-feira foi até aquele monte onde um dos seus discípulos o iria trair. Foi o monte chamado Monte das Oliveiras por causa das oliveiras, dos pés de oliva que tinha naquela região. E as tintas vermelhas daquele quadro de Van Gogh lembra as grandes gotas de sangue que o Mestre, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo verteu ali na cruz do Calvário para os nossos pecados serem perdoados. Foi ali. Hoje é sábado, onde se comemorou ontem a morte de Cristo. Hoje é o dia que ele ainda está sepultado, mas amanhã a Bíblia diz que ele vai ressuscitar. Agora no livro de 2 Samuel, capítulo número 2, capítulo número 3, 4 e 5 é o que nós vamos ler hoje. No capítulo de Samuel, capítulo de número 3, vai ainda mostrar que havia dois reinos em Israel. A Bíblia diz que Davi reinava de um lado e Isbosete, filho de Saul, reinava do outro lado. Havia ainda dois generais. De um lado havia Joabe, do outro lado havia Abner, dois grandes comandantes, um do exército, outro do outro. Abner, que era soldado, que era comandante de Isbosete, abusando da sua posição, do seu cargo, ele pega uma das concubinas de Saul para ser sua mulher. Quando ele chega perto de Isbosete, que era rei, filho de Saul, ele questiona Abner e diz: Abner, que fizeste tomando a esposa do meu pai para ser tua mulher? Abner não gostou de ser questionado e disse: porventura sou eu, um cão de Judá, para você vir me questionar desse jeito por causa de uma mulher? Você vai ver o que eu vou fazer, disse Abner a Isbosete. Deus havia prometido a Davi que ia dar todo o reino de Israel, e eu juro por Deus que eu farei isso para que Davi tome posse de todo o reino de Israel. A Bíblia diz que Isbosete, ouvindo essas palavras, ficou morrendo de medo, tal pai, tal filho. Saul era um homem muito medroso e agora Isbosete, que assumiu o reino, ele também é um homem medroso que engole as suas palavras diante de pequenas ameaças do seu subordinado comandante. A Bíblia diz que Abner levanta-se, junta-se alguns anciões de Israel, junta alguns líderes e vai até Davi. Quando chega perto de Davi, ele lança a proposta de que iria juntar-se a Davi, juntar-se ao exército de Davi e iria unificar tudo isso. A Bíblia diz que Abner vai até Davi e Davi faz um juramento com ele, dizendo: Abner, eu vou acreditar nisso, mas primeiro eu preciso fazer um pacto com você. Qual era o pacto? A minha esposa Milcal, que Saul deu para outro homem, eu quero ela de volta. A Bíblia diz que Isbosete manda a esposa dele de volta, manda a esposa de Davi de volta, aquela que Saul tinha dado a Petuel, né? E a Bíblia diz que quando ela vai para a casa de Davi novamente, o seu marido atual agora vai andando e chorando atrás dela, a ponto de Abner dizer: olha, faz o melhor para você, volta para sua casa. Após Abner ter terminado o seu bate-papo com Davi, o seu conclave com Davi, a Bíblia diz que ele vai embora. E na hora que ele vai saindo, o Joabe, que era comandante do exército de Davi, vê Abner e diz: o que Abner estava fazendo aqui perto de Davi? E ele corre até Davi e diz: Davi, o que Abner estava fazendo aqui? Abner estava aqui como um espia. Davi disse: não, ele não veio como espia, ele veio conversar comigo para a gente unificar Israel. Mas Joabe já tinha uma rixa antiga com Abner, porque Abner havia matado seu irmão Azael. Então ele manda soldados ir em volta, em buscar Abner e diz: Abner, vem aqui, o Joabe, comandante, tem uma conversa contigo. E ele volta confiante em Joabe, e quando chega lá, Joabe acomete contra ele e o mata. Aí a Bíblia diz que quando essa notícia chega até Davi, Davi chora, rasga a veste e diz: olha, eu não tenho parte na morte desse homem, eu não tenho parte no sangue desse homem, eu sou inocente. E ele joga algumas pragas contra o próprio Joabe, que o matou violentamente. Capítulo número 4, a Bíblia diz que Isbosete, que estava reinando no sul, né, em parte de Judá,
ele ficou sabendo que que Abner agora é morto, então ele levanta lá 2 homens no lugar de Abner. Ele levanta lá Baana e Recabe. Recabe e Baana agora eram os comandantes do exército de Judá, trabalhando em favor de Isbosete. A Bíblia diz que um certo dia à tarde, quando o sol estava mais quente na sua força, esses 2 homens entram num quarto, entram na casa dizendo que estavam procurando trigo, e eles entram no quarto onde Isbosete estava descansando, e eles arremetem contra Isbosete, matando, corta a cabeça de Isbosete e leva até o rei Davi. Quando ele chega perto do rei Davi, ele disse: ó Davi, está aqui a cabeça do homem que era seu inimigo. Agora nós destruímos toda a família do rei Saul, que era seu inimigo. Quando Davi olha aquilo, Davi fica nervoso e diz: olha, quando alguém me trouxe a notícia que Saul havia morrido, eu não fiquei tão calmo e mandei matar a pessoa que trouxe a notícia, dizendo que tinha matado Saul. Agora, porventura, você acha que eu vou ficar feliz você tendo matado mais um da família do meu amigo Saul, do meu rei Saul? Aí a Bíblia diz que Davi arremete-se contra os 2 e manda os soldados matá-los. Capítulo número 5, a Bíblia diz que representantes de todas as tribos agora vieram até Davi, conversar com Davi para que Davi reinasse sobre Israel. E lá eles ungiram Davi. Aí a Bíblia diz que Davi reina sobre o reino de Israel durante 30... Ele tinha 30 anos quando começou a reinar e 40 anos reinou sobre Israel. Quando ele assume o reino de Israel, os homens jebuseus, outra nação aí que vai levantar-se agora contra Israel, eles ficaram sabendo que Davi reinava sobre Israel. Então eles disseram: Davi, eles não conseguem fazer nada. E disseram: olha, esse povo são um povo cego, são aleijados, são mancos, eles não conseguem nada. Aí a Bíblia diz que Davi reúne os seus soldados e diz: nós vamos lá em busca daqueles cegos, dizendo quem é cego era eles, né? Vai em busca daqueles cegos, daqueles mancos, daqueles aleijados. Mas uma coisa sempre interessante, todas as batalhas que Davi ia, ele sempre consultava ao Senhor. Tudo que o homem cristão vai fazer, nós deveríamos consultar ao Senhor se deveria ou não fazer isso ou aquilo. A Bíblia diz que Davi consulta ao Senhor e diz: Senhor, eu posso lutar contra o Jebuseu? E Deus disse: vai, porque a vitória é sua. E a Bíblia diz que Davi vai, luta contra o Jebuseu e vence mais uma vitória. E o texto bíblico diz: sabe por quê? Porque Deus era com Davi. Estou gravando aqui diretamente da Praça da Sé em São Paulo, e a Praça da Sé sendo a Praça da Sé. Hoje não está sendo tão movimentada por causa que é um feriado, né? Um feriado prolongado. Está ali a Santa Sé, que eles chamam, a Igreja Católica aqui da Sé, né? Aqui está o Fórum João Mendes, né? Fórum João Mendes. E ali está minha esposa. Ei, dá um tchau aí. Né? Tá aqui, estou na Praça João Mendes. Ali vai para a aclimação, para quem não conhece, e para quem conhece ali embaixo, né, seguindo em frente desses postes aí, você vai para o bairro chamado Liberdade Japonês. Ali é um monte de japonês, é o bairro dos japoneses. Capítulo de número 5 ainda, Davi, ele muda-se de Hebrom para Jerusalém. Mais uma vez, Davi pergunta: Senhor, eu me mudo, Senhor, devo sair daqui de Hebrom? Davi é tremendo, irmão. Aí Deus disse: vá. Para onde eu vou, Senhor? E o Senhor disse: vá para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém e lá ele constrói a cidade. Mas antes, ele toma a cidade de Jebuseu e coloca lá o nome Cidade de Davi. Ele toma Sião, né? O povo jebuseu morava lá em Sião, eles tomaram a cidade do Jebuseu e colocou o nome Cidade de Davi. Lembra dos filisteus? Os filisteus, irmãos, ele não perde tempo. A Bíblia diz que quando os filisteus ficaram sabendo também que Davi agora reinava sobre Israel, filisteu era aquele povo que Davi se abrigou lá na cidade de Siclag, o rei de Gade, né, era Quis, e a Bíblia diz que fizeram uma amizade muito grande, ele com Quis. Mas agora quando Quis fica sabendo que Davi reina em Israel, ele quer se levantar contra Davi. Irmão, enquanto você está lá na pendura, na pindaíba, parece que você tem amigo. Agora quando você entra no sucesso, amigos se tornam inimigos, e foi isso que aconteceu com Davi. E mais uma vez ele consulta ao Senhor: Senhor, eu devo pelejar contra os filisteus? E o Senhor disse: vai, você vai ser vitorioso. E Deus disse para ele: olha, você vai, quando você vir o som de buzina no meio das amoreiras, amoreira, aí você pode ir à luta, porque o Senhor já está pelejando por vocês. Ou seja, você vai guerrear,
mas a guerra é do Senhor, é Ele que está lutando por você. E a Bíblia diz que Davi vai com os soldados dar essa ordem. Ora, quando vocês ouviram o som de buzina lá no meio da meroeira, vocês entendam que Deus deu vitória para nós. Agora vamos para o Evangelho, capítulo de número 14, versículo 25 ao 35 de Lucas. A Bíblia diz que Jesus disse: aqueles que querem me seguir têm que carregar a sua cruz e me seguir. E neste mundo, aquele que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, mais do que eu, não é digno de ser meus discípulos. Essas são as palavras de Jesus. E por último ele diz: só pode ser meus discípulos aquele que tiver honra, né? Aquele que honra mais a ele do que a qualquer coisa. E por último ele diz aí, ó, que o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora. Então isso aí ele está dizendo que cada um de nós temos valor perante ele. O cristão é como o sal da terra e luz do mundo. Quando perdemos o valor, quando perdemos a essência do sabor, para nada mais serve do que para ser jogado fora. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, mais uma vez, aqui foi o devocional da AD Holinés. Eu não falei o dia, né? Hoje é dia 18 de abril de 2025 e estamos aqui na Praça da Sé mais uma vez. Vamos finalizando aqui essa filmagem. Um grande abraço, Deus abençoe. Eu só filmei aqui, irmãos, porque hoje é 19. Eu só filmei aqui porque a polícia está ali embaixo, então a gente tem segurança e dá para filmar tranquilo. Grande abraço a todos, Deus abençoe.